Em destaque, a primeira plataforma brasileira de educação para a gentileza e a generosidade, que disponibiliza todos os materiais gratuitamente. A plataforma Todo Dia é Dia de Doar tem como um dos principais objetivos passar da teoria à prática para promover uma verdadeira transformação social, trazendo dicas para as famílias, metodologia de ensino para as escolas e estudos e pesquisas para o mercado e a sociedade. E para explicar mais sobre o assunto, eu converso agora com a professora Marina Peclivanes. Ela é idealizadora da plataforma Todo Dia é Dia de Doar. Professora Marina, bom dia e seja muito bem-vinda aqui à nossa CBN Blumenau. Bom dia, Denise. Grande alegria estar com vocês nessa manhã. Aproveitar ao máximo para a gente conhecer muito bem esse trabalho e, claro, multiplicar esse olhar para a gentileza, para a generosidade. Então, professora, nos explica melhor o que é e como é que surgiu a ideia da plataforma. A plataforma é um conector de inúmeras ideias muito práticas, vídeos curtos e metodologias de ensino, para que as pessoas, a sociedade como um todo, possa desde cedo, né, se a gente pensar na educação para as crianças, ter contato com conceitos que muitas vezes são tratados de forma abstrata ou até deixados de lado, mas que fazem toda a diferença para uma sociedade mais harmoniosa, mais colaborativa e mais solidária. E como, professora, a plataforma ela é sustentada, ela é mantida? A plataforma é mantida com uma rede muito poderosa de parceiros. Nós temos hoje inúmeros parceiros apoiadores de conteúdo, parceiros de redes de distribuição de informações, parceiros de contato e temos também apoiadores mantenedores ou apoiadores por projetos que nos apoiam a continuar a disponibilizar esse conteúdo para cada vez mais escolas, mais alunos, mais famílias e para a sociedade como um todo. O público, professor, ele é direcionado para o segmento, né, para o momento infância, adolescência, a família como um todo, a sociedade como um todo. Como é que a gente pode também aqui entender o público-alvo dessa plataforma? Exatamente, Denise. O nosso olhar é para a criança. Nós entendemos que a criança ela tem um poder de inspirar a sociedade toda e quando nós direcionamos estratégias para a família, para as escolas, para que com referências bem estruturadas, bem organizadas, metodologicamente planejadas, todos possam iniciar essa fala, essa abordagem colaborativa, solidária, generosa desde cedo, a gente consegue espelhar isso para a sociedade toda. Então, uma criança praticando um gesto de generosidade e gentileza, certamente é um exemplo muito poderoso para os seus familiares, para os seus professores, para a sociedade toda. Então, essa é a nossa estratégia. Professora Marina, por falar em exemplos, né? Então, por favor, aqui também apresenta para a nossa audiência exemplos de educação para a gentileza, para a generosidade, envolvendo aí as nossas crianças. Temos exemplos nas escolas. Nós fizemos ano passado o primeiro prêmio Dia de Doar Kids 2020 Escolas. E nas inscrições, independentemente dos projetos serem os premiados ou não, nós tivemos modelagens incríveis de crianças que, uma vez mobilizadas ou conscientizadas, é muito complexo despertar a consciência social. É difícil, né? É difícil em qualquer fase da nossa vida, mas quando a gente pensa isso na relação com as crianças, esse despertar para a consciência social, ele é como um processo como uma semente que brota, que desabrocha de uma forma muito magnífica. Então, a criança, um exemplo bastante emblemático nesse processo todo, né? Uma criança que queria oferecer algo e ao invés de oferecer objetos, brinquedos, fazer doação, ela ensinou uma atividade física. Então, exemplos como esses, outras crianças também pesquisaram e procuraram na sua comunidade de entorno e descobriram a necessidade de, por exemplo, um asilo ou um orfanato receber materiais. Temos um caso lindo, inclusive de doar poemas para um asilo em plena pandemia. São histórias muito, muito tocantes, muito inspiradoras.
E assim, professora, é importante realmente colocar na prática esse entendimento para a gente poder viver isso. Por exemplo, a palavra, o conceito da empatia, professora. Como nós falamos isso antes da pandemia e agora a gente está vendo que cai por terra muitas vezes esse conceito, essa palavra empatia, quando a gente não consegue entender que o momento pandemia começa por nós, esse cuidado para chegar até o próximo. Então era muitas vezes falado apenas de boca para fora. E agora a gente pode compreender como isso se faz necessário não só de boca para fora, viver esses conceitos, viver esses ensinamentos realmente para fortalecer a sociedade como um todo, né, professora Marina? Excelente colocação, Denise. A empatia, antes, ela estava na teoria, no mundo da teoria. E agora nós temos essa empatia na prática. A realidade social que estamos todos vivenciando trouxe uma aproximação de certas coisas que até então eram tratadas como... isso não é assunto de criança, deixa isso para depois, né? Vamos discutir isso em outro momento. E esses assuntos agora são pauta do dia a dia. Se você liga a TV, se você ouve no rádio, se você vê as redes sociais, qualquer conversa de família, de amigos, aborda essas questões. Então, esses assuntos vieram à prática. Logo, a necessidade de ser empático e de fazer alguma coisa é urgente, urgente. É até admirável como nós passamos tantos anos... nós todos, né? Sem tomar medidas práticas para que isso não chegasse no nível em que chegou hoje. Então, o momento faz o movimento e sempre é tempo de fazer alguma coisa. O momento faz o movimento e sempre é tempo de fazer alguma coisa, aqui, por exemplo, acompanhando, se envolvendo com essa plataforma que realmente, né, impulsiona a educação para a gentileza, para a generosidade, disponibilizando todos os materiais. Professora, de que forma, como nós aqui, por exemplo, na nossa região, Blumenau, Vale do Itajaí, poderíamos acompanhar esse material que está disponível na sua plataforma? Denise, fica aberto o convite a todos que nos acompanham, acessando diadedoarkids.org.br. A plataforma nasceu com este intuito de disponibilizar vários aprendizados, vários conhecimentos, conexões internacionais com grandes movimentos globais como o Giving Tuesday, conectado aqui no Brasil com o Dia de Doar, e esses ensinamentos foram estruturados para que tudo ficasse muito, muito acessível. São vídeos curtos, textos curtos, ou seja, todo mundo pode acessar e entender, começar a falar sobre esse assunto e multiplicar. E nós também fazemos um convite a prefeituras, a governos, a empresas que sabem da importância disso e que querem aplicar nas suas regiões. Então, estão todos convidados para nos contatar. Todas as informações estão na nossa plataforma, no nosso site, e vai ser uma grande alegria multiplicar o projeto aí na região do Vale do Itajaí também. diadedoarkids.org.br. Professora, o que te dá mais prazer? Ver isso acontecer na prática e principalmente, né, entender que essas sementes que hoje estão sendo plantadas, depois no futuro teremos sim uma colheita com mais amor, com mais proximidade e com mais gentileza e generosidade. Que lindo! Exatamente essa sensação. É como um sonho transformado em realidade. Então, como professora, como atualmente atuo mais em pós-graduação, mas como escritora de literatura infanto-juvenil, como profissional do mercado de comunicação, então tenho praticamente uns 30 anos atuando com marcas, atuando com empresas, e percebi há alguns anos que esse espaço da responsabilidade social empresarial, desse pensamento de governança, sustentabilidade, todo um momento atual que começa a olhar para isso e que muitas vezes carece de referências estruturadas, de referências práticas. Então, é realmente um sonho transformado em realidade que desperta o sonho de outras tantas pessoas. Quanta gente não quer falar sobre isso, como os professores, e muitas vezes não tinham um espaço onde encontrar essas informações estruturadas e reunidas. É verdade. Professora, aproveita o convite aqui, então, um momento para convidar a nossa audiência, esse espaço para convidar a nossa audiência para acompanhar também esse trabalho de vocês e multiplicar essa ideia em todas as regiões. Bom, todos super convidados. Acessem também nossas redes sociais pelo Instagram, o @diadedoarkids, e cada gesto, cada atitude
merece ser espelhada e merece ser multiplicada quando essa intenção de fazer transformação social, de fazer a diferença, de acolher o próximo e de, especialmente, trabalhar, atuar de forma colaborativa num mundo tão competitivo que a gente vive. É isso que vai mudar o mundo. Muito obrigada, professora Marina, e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada, Denise. Um ótimo dia a todos. Professora Marina Peclivanes, ela que é idealizadora do projeto Todo Dia é Dia de Doar Kids. Ela também é fundadora da Umbigo do Mundo, professora de pós-graduação e escritora de mais de 20 títulos, incluindo literatura infantil. E nós então trouxemos como destaque nessa plataforma brasileira de educação para gentileza e para generosidade, que disponibiliza todos os materiais gratuitamente. Um dos principais objetivos é passar da teoria à prática para promover, sim, uma verdadeira transformação social. E a plataforma também traz dicas para as famílias, metodologia de ensino para as escolas e estudos e pesquisas para o mercado e a sociedade. Acesse então www.diadedoarkids.org.br.